Muito bem, sejam bem-vindos, então, à nossa roda de conversa Descomplicando a Aprendizagem Ativa. O objetivo hoje é a gente ter um bate-papo bem informal, a gente poder conversar, trocar ideias, que vocês possam participar bastante também, e que a gente tenha aí uma hora bem produtiva para trocar as nossas experiências, para tirar as nossas dúvidas, para buscar novos conhecimentos, porque, como eu sempre digo, eu sempre aprendo também, né? Então, é sempre bom poder contar com os relatos de vocês. Então, pessoal, eu separei aquelas perguntas que vocês colocaram ali, manifestaram interesse em saber um pouco mais. Eu vou começar a partir delas e vocês fiquem bem à vontade aí para incluir outras pelo chat, ou quem quiser abrir o áudio aí e falar também, fique bem à vontade. Tá bem? Então, a primeira pergunta que eu vou colocar aqui, que me chamou muita atenção, foi como fazer uma aula incrível. É um adjetivo bem ousado aí. Como que a gente vai planejar, que a gente vai desenvolver uma aula incrível? E aí a primeira pergunta que eu faço é: incrível para quem? Tá? E esse é um ponto importante da gente considerar quando a gente vai propor qualquer aula que seja inovadora, que seja diferente, que seja ousada. Quem é o nosso público? Para quem que a gente está falando? Quem são os nossos alunos? Então, eu estou falando de ensino superior, eu estou falando de ensino médio, ensino técnico, pós-graduação, ou eu estou na escola básica. Eu também posso dar uma aula incrível para as crianças. Eu também posso dar uma aula incrível no ensino fundamental, no ensino médio. Então, para quem que eu vou produzir essa aula que seja incrível? E aí eu já falei isso em outros cursos, né? Vocês me ouviram. Eu dizer assim que o primeiro dia de aula ele é um ponto crucial, que é o momento da gente conhecer os nossos estudantes, né? Porque a partir do momento em que a gente conhece eles, a gente consegue propor dinâmicas diferenciadas, a gente pode pensar em métodos e estratégias para atraí-los, para captá-los, para ver que tipo de assuntos, de tópicos eles se interessam. E aí sim, então, eu posso construir uma aula incrível para esses alunos, para essas pessoas. Porque uma aula pode ser incrível para uma turma e não ser para outra. Uma aula pode ser incrível num nível de formação e não ser no outro. Né? Isso não necessariamente signifique o conteúdo em si, pode significar as nossas dinâmicas, tudo aquilo que a gente propõe para os nossos estudantes. Então, essa foi a primeira pergunta que foi colocada aqui no formulário. Eu não sei se alguém que está participando aqui pelo Meet se gostaria de complementar, de conversar um pouquinho, se concorda, discorda. Bom, a primeira aula, eu concordo com você, né? É importante porque o aluno vai ter uma ideia, né, do que ele vai ver ao longo do semestre, né? E se Sim. ele sente que, já, logo na primeira aula, onde ele está com, né, o gás cheio, o tanque cheio, ele já não sentiu muito animação, muita empolgação, né? Imagina no meio para o final, como é que ele vai estar, né? Como é que ele imagina que vai ser, né? Então, a primeira aula, a explicação do plano, da metodologia de ensino, né, das atividades que vão ser propostas, as ferramentas. Eu, no presencial, eu tinha o hábito de dar uma atividade, tipo aquelas atividades de RH que a gente vai fazer em alguma entrevista de trabalho, para descontrair, né, conhecer. E agora no remoto, eu dou muito Jamboard, algo do tipo assim, um pouco lúdico, né? Não é igual ao presencial, mas é uma forma de quebrar e aquela coisa de disciplina, já matéria, no primeiro dia, né? Mas eu acho muito importante, sim, no primeiro dia. Sim. Excelente, William. Obrigada aí pela contribuição. Esse ponto que tu tocas é interessante porque no primeiro dia é o momento em que a gente pode engajar ou não os nossos estudantes, né?
quando eles sentem que estão participando e que eles também podem construir a aula junto conosco, talvez isso também os motive, isso também mostre, né, o quanto que eles fazem parte desse processo. Alguém ia falar aqui que eu cortei? Funcionou agora, prof. Que bom, Everaldo. Vamos lá, então. Boa tarde. Eu vejo, assim, na graduação até o período é mais curto, né? Mas no ensino médio, fundamental, é 1 ano, né? Então, isso pode mudar o perfil da turma. Agora, no final do ano, eu vejo, assim, eles estão bem cansados, né? Então, principalmente terceirão e tal. Então, eles querem mais dinâmica e até mais, sei lá, vamos dizer, jogos, metodologias ativas, né? O problema que eu até coloquei na pergunta para a prof, depois a professora vai abordar, né? É a questão da aula muito teórica, que é difícil gerar dinâmicas, né? Tá, claro, das exatas também, né? Mas, assim, é bem complicado. Tu tá aprimorando o tempo todo, né? Criando coisas o tempo todo. E demanda trabalho, né? Sim. Te entendo e compartilho do desafio. As aulas, aqueles conteúdos que são mais teóricos, eles podem até parecer mais desafiadores. Como é que eu vou construir uma metodologia ativa, né? Se tem tanta teoria. Por isso entra aqui a nossa criatividade. Entra aqui fazer aquela conexão que eu tanto falo entre o teórico e o prático. Esse conteúdo é extremamente teórico, mas o que eu posso agregar de prática nele? O que eu posso trazer para que os meus estudantes enxerguem a aplicação dele no dia a dia deles, né? Isso é muito importante, é a prática no contexto deles. E por isso é importante que a gente conheça o perfil, que a gente saiba quem são os nossos estudantes. Então, já vou dar umas dicas Vou aqui. até brincar, né, professora? Mas aí vão ter que botar muita dinâmica de funk, né? Isso aí faz parte, né? A realidade, o contexto musical deles entra junto, né? O que está na moda, os filmes, os seriados, o que passa na Netflix, isso entra também. Sim, é o contexto deles. Então, sem dúvida, né? Claro que a gente não é obrigado a colocar tudo, né? 100%, a gente vê o que daquilo ali realmente é útil para nós e é produtivo. Pode gerar aí uma aprendizagem mais significativa. Então, isso é bem importante. Eu tive uma pergunta aqui em relação aos teóricos, tá? Quem são os teóricos, os pesquisadores da aprendizagem ativa? Porque a gente fala muito em aprendizagem ativa hoje, mas na prática, pessoal, a aprendizagem ativa já existe há bastante tempo. E tivemos vários teóricos aí que começaram a falar sobre isso. A gente veio num movimento, tá, em que antigamente se pensava que o estudante, o indivíduo, aprendia muito em função do meio que ele convivia. Então, o indivíduo ele entra raso, cru, e ele simplesmente recebe o conteúdo e ele tem a função de se apropriar, de assimilar o máximo que ele puder daquele conteúdo. Essas são as abordagens empiristas que hoje já caíram, né? Hoje elas já seguem aí um outro caminho que a gente chama de teorias cognitivas, que são aquelas, então, que a gente acredita um papel, uma participação maior ao indivíduo. O indivíduo ele não é um mero receptor daquilo que está à sua volta. Ele também participa desse processo, inclusive podendo modificar esse contexto. Então, a gente ouve muitos pais falarem: eu vou escolher um bom colégio para o meu filho, né? Porque esse colégio é o que tem maior índice de aprovação no vestibular. Esse colégio, quase todos passaram na Universidade Federal. Ou esse colégio é fraco, esse colégio é forte. Esses comentários, apesar de ser extremamente pertinente essa preocupação dos pais, né, em relação a para quem vão acreditar a educação dos seus filhos, a gente também está atribuindo uma importância excessivamente maior no meio. E a gente está desprezando o sujeito, o indivíduo. Porque não necessariamente um colégio forte, um colégio que aprove no vestibular, seja o mais adequado para a realidade daquela criança ou daquele jovem. Então, a gente precisa entender qual é o contexto que vai beneficiar aquela criança, o meu filho,
aqueles jovens que vão participar desse momento. E o mesmo vale para a universidade, né? Quantas pessoas se formaram, se graduaram em faculdades ou universidades que não são tão expressivas, algumas já estão até extintas do mercado, mas ainda assim, esses profissionais têm sucesso no mercado, né? Eles conseguiram uma boa posição, ou eles são empreendedores, eles são pessoas que, de fato, tiveram muito sucesso nas suas carreiras. Então, o que eu quero dizer é que o meio influencia. Claro que sim, a gente é influenciado pelo meio, e o Ministério da Educação está aí, a Secretaria da Educação está aí justamente para avaliar e para colocar, então, os seus critérios de qualidade das instituições de ensino em todos os níveis. Agora, a gente não pode desprezar o papel do indivíduo, que é isso que a metodologia ativa preza. Quem é esse indivíduo dentro desse contexto? Porque não adianta eu colocar num colégio considerado forte, numa instituição de alta qualidade, se eu tenho um indivíduo que não está pronto ou que não está mesmo interessado em construir essa aprendizagem dentro desse contexto. Tá? Então, pessoal, os teóricos que abordaram isso desde muito cedo são o Piaget, o Ausubel e o nosso conhecido Paulo Freire. O que falam esses teóricos? Justamente que a aprendizagem ela precisa ser significativa. O Ausubel fala muito. O que é aprender significativamente? É quando aquele conteúdo faz sentido para mim. Quando aquele conteúdo eu consigo conectar na minha realidade. Eu consigo assumir ele dentro do contexto em que eu estou vivendo. Então, aquela conexão que a gente faz do conhecimento anterior para o novo, aquela ponte, né, que eu falei, quem estava no meu curso aqui deve lembrar, aquela ponte que a gente constrói entre o conhecimento que eu já possuía e aquele conhecimento novo que eu estou tomando contato agora pela primeira vez. Essa conexão é que vai fazer da aprendizagem significativa. Se eu simplesmente soltar o conteúdo novo, dizer, ó, galera, isso é assim, essa teoria é assim, dificilmente eles vão lembrar, porque essa aprendizagem não fez um sentido para eles. Mais tarde tivemos outros tantos autores, tá? Eu separei aqui alguns, Tardif, Prensky, Areichel, Bonwell e Eason, esses são autores posterior aos anos 90, tá? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar aqui as indicações para quem se inscreveu na roda de conversa. São autores que a gente usa como referência, tá? Para construir, então, essa teoria de aprendizagem ativa. Me perguntaram se a BNCC, tá, que não sei se vocês conhecem, a Base Nacional Comum Curricular, trata da aprendizagem ativa, se ela aborda isso. A BNCC, ela é o documento que rege a escola básica, o ensino fundamental e o ensino médio. Pessoal, se vocês olharem esse catálogo da BNCC, ele é público, tá? Vocês conseguem acessar pela internet. Se vocês baixarem e buscarem pela palavra-chave, por esse termo, aprendizagem ativa, não tem, realmente. Esse termo não aparece. Agora, ele tem indícios de que se prioriza uma aprendizagem que seja significativa. Então, eles falam muito sobre construir a aprendizagem significativa dos nossos estudantes e exercer o protagonismo da sua aprendizagem. Então, tirar o estudante daquela postura passiva e trazer ele junto conosco para uma postura mais ativa, para que ele também seja, então, o construtor daquele momento, daquela aula. Alguém tinha levantado a mão aqui no Meet? É importante o que a professora falou, por exemplo, eu dou aula particular de química, né? Tem uma diferença, às vezes dá certo uma dinâmica numa turma e na outra já não desenvolve. E essa questão de que na particular é melhor, na pública é inferior, isso já está caindo um pouco, já está caindo por terra, né? Porque vai muito do que a professora falou, levantar o perfil da turma. Então tem turma, às vezes, que na pública desenvolve muito melhor o aprendizado, o conteúdo, do que muitas vezes um aluno da particular. Isso é bem interessante, os colegas também diagnosticaram isso, assim.
É bem interessante mesmo, Everaldo. A gente depende muito do indivíduo, né, de o que faz parte da vida dele, do contexto que ele atua. Então, muitas vezes independe de ser pública, de ser privada, de ser uma instituição federal ou estadual. A gente precisa conhecer esse contexto. Então, o que se fala aí nesses regimentos é em aprendizagem significativa, que é essa do Ausubel que eu comentei, e no protagonismo do estudante. Tá? Agora, se vocês pegarem os documentos que regem o ensino superior, bacharelados, licenciaturas ou tecnólogos, já se fala bastante nesse termo, aprendizagem ativa. O que é e o que não é considerado metodologia ativa? Essa é outra pergunta que apareceu. Pessoal, atividade, né, essa ideia de, então, trazer o sujeito para a ação, é uma ação muito mais reflexiva e cognitiva do que um movimento físico. Tá? Eu não preciso, como eu sempre digo aqui, não precisa, apesar de eu fazer quase sempre, bagunçar a sala de aula para a gente ter uma aprendizagem ativa. Eu sou uma que bagunço muito a minha sala de aula, já veio até segurança, já veio funcionário ver o que estava acontecendo, porque às vezes eu acabo gerando um ruído muito grande, né, no espaço de aprendizagem. Mas isso não significa que a aula seja ativa, tá? O aluno, ele precisa estar cognitivamente ativo. O que é isso? É ele não estar numa postura meramente passiva, em que ele senta e espera eu vir para a aula. Que bom, então agora o papel é do professor e eu estou aqui para relaxar, né? Não preciso fazer nada. A gente tem muitos estudantes que pensam isso. E muitas vezes, eu vou falar por mim, talvez vocês compartilhem aí de algumas ideias, mas quando a gente é aluno, às vezes a gente pensa isso. Eu penso, hoje eu sou aluna, né? Então hoje eu tô tranquila, hoje eu tô de folga, hoje eu só vou escutar, né? E isso é uma postura passiva. É quando eu realmente eu transfiro, na verdade, para o professor ou para o outro, para o meio, a responsabilidade de me fazer aprender. Então, a gente está ativo quando a gente pensa sobre aquilo que a gente está fazendo. E o que é que a gente está fazendo? Nossa, muitas coisas pode ser. Até ouvir. Até ouvir. Vocês podem dar uma aula expositiva dialogada em que os estudantes sejam ativos. Eles podem ouvir ativamente, no momento em que eles têm a chance de participar, de colocar suas dúvidas, de ser uma conversa, de ser um bate-papo a aula, de ser um debate. Fazer anotações, pessoal, isso pode ser também um estudante ativo. Eu estou lá, eu vou registrar, eu vou anotar aquilo que o professor está falando e que é importante. Então, não é tanto um movimento físico, é muito mais um exercício cognitivo que o estudante faz no sentido de demonstrar que ele, de fato, ele está ali, ele está presente, ele está participando, ele está construindo junto. Então, a aula expositiva dialogada, ela pode ser ativa, se o professor der esse espaço para que os estudantes entrem, para que os estudantes se engajem, participem desse momento. Então, o que não seria ativo? É tudo aquilo que o estudante faz sem pensar. O que ele não pensa, ele está ali, e aí entra aqui aqueles comentários que a gente vê. Por que você vai fazer essa atividade? Porque o professor mandou. Porque se eu não entregar o trabalho, eu vou reprovar. Por que você está indo para a aula? Porque tem chamada. Né? Eu não posso faltar. Eu já estourei minhas faltas. Então, eu tenho que ir para essa aula. Então, isso não é uma postura ativa. Tá? É tudo aquilo que ele faz de uma forma mecânica. E esse é, então, o nosso desafio. Nosso desafio é esse, é construir esse espaço ativo dentro da sala de aula. Tive mais uma pergunta aqui, colocando como eu devo iniciar a primeira aula, porque às vezes a gente tem aí meio que um script, né? Um modelinho. A aula, ela é assim, todo mundo dá aula desse jeito, né? Agora, imagina, tem data show na instituição, como é que eu não vou usar?
né? Tem todos os recursos tecnológicos, o que eu vou fazer? Então, eu sempre gosto de sugerir, de propor que o primeiro dia de aula seja um momento de conhecer os nossos estudantes. Conhecer quem são eles. No ensino superior, a gente pergunta muito a atividade profissional, a área que eles gostam, assuntos que interessam. Né? Na escola básica, a gente também pode perguntar isso. O que eles gostam? No ensino médio, inclusive, a gente já pode perguntar o que eles pretendem seguir como carreira, porque isso já dá uma pista dos interesses deles. Agora, isso aí é o chover no molhado, né? Vamos dizer assim, isso é o mínimo que a gente precisa fazer, é o básico, conhecer minimamente os estudantes. Tem outras tantas dinâmicas que a gente pode fazer para conhecer outras coisas sobre eles. Então, a gente pode, nesse dia, saber, por exemplo, quem é que assa um bom churrasco, quem é que gosta de música, quem é que gosta de festa, quem é que gosta de futebol, quem é que tem filho, quem não tem, quem é que prefere cinema, ficar em casa, quem é que é mais caseirão e quem é que gosta de agito. Tem várias dinâmicas que a gente pode fazer no primeiro dia de aula, em que a gente acaba gerando aí uma conversa que até eles se divertem, né? Porque eles acabam conhecendo coisas que eles nem imaginavam nos próprios colegas. Né? Poxa vida, o fulano faz isso, a fulana faz aquilo. Então, isso gera, assim, um retorno muito bacana. Eu já tive experiência aí de fazer essas dinâmicas e sair o churrasco, sair a festa da turma, porque isso acaba unindo muito eles. Já tive alguns depoimentos de alunos me dizendo assim, professora, essa foi a aula que a gente mais conversou, que a gente mais falou com os colegas, porque a gente já vinha juntos, né, no ano anterior ou no semestre anterior, mas a gente nunca tinha parado para conhecer os colegas dessa forma, para saber que tantas outras coisas eles também fazem além da sua atividade profissional, ou acadêmica, ou estudantil. Então, eu sempre sugiro isso. E aí, por quê, né? Por que conhecer os estudantes? Porque a partir disso, então, a gente vai conseguir planejar aulas talvez mais interessantes, que gerem uma aprendizagem mais expressiva para eles. E claro, pessoal, é bacana a gente poder falar já no primeiro dia de aula o que a gente espera deles. Esperar que eles também digam quais são as expectativas em relação a nós, em relação à nossa disciplina, à nossa aula, mas poder compartilhar com eles aquilo que a gente espera em termos de postura deles. Então, dizer que a gente acredita que a aprendizagem seja ativa, que a gente vai construir um espaço muito dinâmico. Eu costumo dizer que eu vou fazer de tudo para que as nossas aulas sejam prazerosas, divertidas, para que vocês venham para cá e nem sintam o tempo passar. Esse é o meu objetivo, é a minha máxima. Então, cada um ao seu jeito, à sua forma, vocês vão encontrar uma maneira de mostrar para eles o quanto que vocês também estão esperando que eles participem da construção do próprio conhecimento. Eu acho bacana essa conversa no primeiro dia de aula, mas como o colega aqui, o Everaldo, falou, sempre faz sentido a gente contratar e recontratar quando a gente está num relacionamento com os estudantes, né? Então, principalmente quem está na escola básica, que fica um ano em convívio com os alunos, a gente pode retomar essa conversa a qualquer tempo, né? E especialmente quando as coisas talvez estejam desviando um pouco do foco, não estejam bem como a gente imagina, a gente tem espaço para isso. Então, não é porque a gente não fez no primeiro dia de aula também que estaria perdido. A gente tem momentos para conversar sobre isso. E aí, concordam, não concordam? O que me dizem aqui? Fala, Jaqueline. Vamos lá. Não, Mirella, eu concordo contigo. Felizmente ou infelizmente, eu não sei, mas a minha experiência só é com a educação adulta, né? Então, realmente, de uma turma para outra, tu já tem uma diferença de perfil de aluno, mas o professor Everaldo ali disse que
pode trazer muito trabalho. Eu concordo com ele. Dá trabalho e tem custo. Por que isso? Porque, me lembrando do modelo presencial e agora retornando, acho que fatalmente vai recair também no mesmo tipo de programação que eu fazia. Mas assim, no primeiro dia de aula, eu levava cafezinho, levava bolachinha, e aí eu fazia uns cartões e colocava na frente na frente da sala, nas mesas, e já para desconstruir aquele momento disruptivo que eles já vêm direto para sentar na sua mesa preferida, no seu lugar preferido, eu já chegava mais cedo e botava tudo em círculo. Então, eles já chegavam assim e, né, eu via as carinhas, mas depois aí eu fazia naqueles cards ali, no primeiro momento, porque na primeira aula, assim, eu nunca entro no tema, nunca, não tem disciplina na primeira aula. E aí nos cards eu fazia mais ou menos a linha que tu falaste ali, ou seja, botava perguntas, tá? Assim, quantas namoradas tu já teve? É casado? Qual o filme preferido da Netflix? Essas coisinhas assim. E aí eu convidava que eles fossem tomar um cafezinho, né? Pegar uma bolachinha e escolhessem uma pergunta e guardassem para si. E aí depois eu aplicava uma dinâmica e eles começavam a se revelar. Então, eles escolhiam um aluno para fazer aquela pergunta, gerando uma integração. Por quê? Porque eu já tenho, fatalmente, todas as turmas têm aqueles 2, 3, já tive até meia dúzia de alunos que vinham sempre junto. Então, tu integra melhor os demais alunos com essas turmas que já se conhecem. Então, sim, com certeza, melhora muito o ambiente de sala. E eu não fazia isso só no início, eu fazia assim, de tempos em tempos eu dava um up nesse sentido, e aí depois do primeiro encontro eu já trabalhava temas específicos de aula. Então aí, mas realmente dá trabalho, porque aí eu comprava cartolina, eu fazia fluxograma com cartolina, então mas aí já tendo o conteúdo de aula para eles executarem. Então, eu dava um pouquinho de teoria e depois nós partia para a prática. E a aula passava maravilhosamente bem, né? Tu via o pessoal motivado ali, fazendo esses tipos, joguinhos assim simples, mas era uma forma de demovê-los daquela cultura de chegar, sentar, ficar ali, cruzar os braços, pegar o telefone, ficar olhando o telefone, enquanto tu estás numa aula expositiva. Perfeito, ótima contribuição, Jaqueline. E eu vou trazer assim um complemento que a Jaqueline começou a fala dela dizendo, felizmente ou infelizmente eu só atuei com adultos, né? O ensino superior, ele traz por si só já um preconceito, né? De que agora eu sou adulto, eu vim aqui para sentar no formato tradicional, não vim aqui para fazer joguinho, né? Não vim aqui para fazer dinâmica. E a Jaqueline já surpreendeu eles. Ó, vocês vão chegar, vai ter aquela disposição das classes em círculo ou das cadeiras, então vocês vão se olhar, vão ter perguntas que talvez não necessariamente tenham relação direta com a disciplina. Como ela disse, no primeiro dia de aula eu nem falo sobre a disciplina. E isso é um encontro muito produtivo, é algo que é mais representativo do que a gente imagina. Muitos professores acham que estão perdendo tempo, desperdicei o primeiro dia de aula, né, o primeiro período, e na verdade isso é um ganho. A gente está ganhando, porque a gente está conhecendo eles, a gente está quebrando gelo, a gente está proporcionando a integração deles. Isso é muito bacana, quando a gente consegue promover essa integração dos próprios estudantes, deixar a turma mais unida, mais aberta, né? Então, é muito bacana isso. E isso foi uma das perguntas que eu recebi aqui, como implementar a aprendizagem ativa no ensino superior? Porque a aprendizagem ativa, ela tem um ar mais lúdico,
né, como o exemplo aqui da Jaqueline, ela é mais lúdica. Então, como é que a colega disse agora, assim, a aula flui, né? Passa, que é uma maravilha, a gente nem sente o tempo passar. E, normalmente, em que situações que a gente não sente o tempo passar? Quando a gente está lá no final de semana, né, numa viagem, ou quando a gente está num passeio, quando a gente está fazendo alguma coisa divertida. E a gente não está muito acostumado a associar esse momento prazeroso, divertido, com o momento de aprender, o momento da aula em si. Então, o ensino superior, ele carrega, e a pós-graduação junto, muito esse preconceito de, não, mas aqui a coisa tem que ser séria, né? Não vou ficar fazendo joguinho. Tem muitos alunos que pensam isso, agora, né, tem que ficar fazendo essas atividades, essas coisas. Então, claro, pessoal, que tem adaptações. Eu posso, inclusive, usar uma mesma estratégia na escola básica e no ensino superior, mas a maneira que eu vou implementar é diferente. Eu não posso usar os mesmos jogos, as mesmas dinâmicas com públicos tão distintos. Mas o ensino superior, ele não é com essa seriedade toda. Tá? E nem a pós-graduação, porque isso também é algo que penso eu que a gente perdeu muito no momento em que a criança ou o jovem consegue ficar paradinho atrás de uma classe, né, e que ele consegue se comportar, ficar ouvindo o professor falar, então a gente colocou ele enfileirado. As salas de aula, a partir da primeira série, já são assim quadradinhas, né? E então é importante quebrar isso. Várias escolas já estão com essa proposta de quebrar, e inclusive as próprias universidades e faculdades de criar as ilhas, né, dentro da sala de aula, fazer com que os estudantes se olhem, com que eles possam interagir uns com os outros. Então, isso é uma barreira aí, talvez, que a gente deva quebrar no ensino superior para conseguir implementar essas dinâmicas que são mais leves, mais agradáveis, mas ao mesmo tempo elas são extremamente produtivas, porque a gente vai construir o nosso conhecimento em cima disso, e de acordo com a complexidade do nível que a gente está atuando. Então, o ensino superior tem esse desafio. O jovem, a criança, ele já gosta mais quando ele está no colégio, e aí o Everaldo, que está aqui, que eu sei que atua aí com esse público, pode confirmar ou não o que eu estou dizendo, né? Sim, sim. O jovem, ele está mais aberto, né? 100%, professor, bem isso mesmo, né? Ele tá mais e ele até gosta mais disso, né, de poder participar. E muito se fala também que é uma geração que não participa e tal. É o contrário, se tu chama eles e apresenta alguma coisa que faça com que eles participem, eles pegam junto. Pelo menos a experiência que eu tenho dos anos aí tem mostrado isso. Que bacana, né? Então vamos aproveitar esse contexto, né, da escola básica. Agora, no ensino superior, a gente tem, então, esse desafio de quebrar essa crença que, na verdade, limita o nosso trabalho, nossa atuação como educador e a aprendizagem deles, né, que eu diria que é um dos pontos mais importantes aqui. Então, pessoal, o que mais? Pessoal, aqui eu selecionei as perguntas principais que foram colocadas, pediram exemplos de estratégias e métodos. Eu tenho aqui vários exemplos para colocar, né? Como eu comentei com vocês, tudo aquilo que eu faço o estudante pensar pode ser ativo. Então, ler um texto pode ser ativo, resolver um problema pode ser ativo, fazer um cálculo pode ser ativo. Tudo vai depender da maneira com que eu vou trabalhar isso com eles, né? Da forma com que eu vou demonstrar que eles estão também construindo esse espaço de aprendizagem. Eu respondi as perguntas aqui que o pessoal tinha feito antes, então, da nossa roda de conversa. E eu quero saber o que mais vocês querem, então, saber aqui. O que mais vocês querem conversar? Não, essa parte final eu achei muito interessante, porque quem está começando, assim como eu que estou começando, né,
querer ser um professor que sai um pouco da caixinha, né? A gente acha que metodologias ativas devem envolver tecnologia, né? Coisas modernas, high-tech, futuristas, né? E, às vezes, você tem, ótimo, mas não obrigatoriamente você precisa usar ferramentas tecnológicas, né? Porque, por exemplo, eu moro em Manaus, mas eu tenho amigos que lecionam no interior de Manaus. Em Manaus, a internet já não é muito boa. Imagina no interior. Então, às vezes, eles não têm acesso às tecnologias, né? E aí, você pode fazer uma atividade ativa, né? Implementar, mas com coisas lúdicas, próximas do seu dia a dia, né? Não sei. E aí, você falando agora, ficou um pouco mais claro também isso, né? Ah, perfeito. Muito boa contribuição, William. O que acontece no momento em que a gente conhece esse contexto dos nossos estudantes e conhece a bagagem que eles trazem, e a bagagem pode ser o conhecimento profissional, o conhecimento prático e até o conhecimento que eles trazem das disciplinas anteriores, da série anterior, né, que eles cursaram, a gente consegue fazer essa conexão mais evidente, né, da realidade deles com o nosso conteúdo. E a gente precisa encontrar esse caminho. Eu diria que esse é o primeiro ponto, né, para o professor começar essa aprendizagem ativa. E muitas vezes, pessoal, uma reportagem que saiu né, no jornal lá, o William está falando aqui da Amazonas, né? Eu posso colocar uma problemática lá biológica da questão da Amazônia, e isso pode virar aprendizagem ativa. Então, eu trago um problema, eu trago um assunto que está muito comentado, que está em pauta. E o colega Everaldo ali falou antes do funk, né? Sabe o que eu me lembrei quando ele falou no funk? A música, né? O ritmo funk já caiu na avaliação do ENAD, que é o Exame Nacional do Ensino Superior, já caiu como uma questão de conhecimentos gerais, né, sobre a disseminação do ritmo do funk no Brasil. Então, para vocês verem, assim, até algo que friamente a gente olha, parece que é sem conteúdo, a gente consegue gerar uma conexão que, claro, que faça sentido, que leve a uma reflexão mais aprofundada daquele tema. Então, até a letra de uma música, podemos pegar aí uma letra de música que esteja na moda, que esteja em alta para eles, uma problemática. Eu falei agora em reportagens, pode ser alguma coisa que viralizou, algo que está todo mundo falando nas redes sociais. Pode ser isso. Isso já pode gerar uma discussão, claro, se a gente conectar com a nossa área do conhecimento. Tá? Então, o Everaldo tem aí matérias mais teóricas, então, essa é a ideia, né, da matéria teórica, é a gente encontrar situações em que eu aplico essa teoria. Que situações que eu vou aplicar? Né? Pode ser um problema de verdade, pode ser simplesmente um debate, pode ser uma questão polêmica. Tá? A gente tem uma estratégia que é muito legal, que ela se chama GV e GO, grupos de verbalização e de ouvinte, que são aqueles estudantes que a gente divide os estudantes em dois grupos e um tem que argumentar um lado da questão e o outro tem que argumentar outro. E eles não podem se interromper. Cada um tem que respeitar o ponto de vista do outro. E depois os papéis se invertem, que é justamente para que eles possam enxergar e analisar dois lados de uma mesma questão. Então, dinâmicas em grupos. Quem trabalha com cálculo, pessoal, resolver exercícios já pode ser uma dinâmica ativa. Claro que se eu entregar assim a teoria, eu vou mostrar para vocês como é que se resolve a continha, como é que se faz isso, e depois eu vou replicar uma lista de exercícios simplesmente para que os alunos mecanicamente resolvam aquilo que eles decoraram, aí eu não estou sendo ativo. Aí, certamente, eu estou criando uma aprendizagem que a gente chama de mecânica, aprendizagem oposta à ativa. Agora, se eu entregar lá um desafio, né, de um cálculo aplicado, uma situação cotidiana, que eles precisam ler, estudar,
se reinventar, eles vão ter que pesquisar onde é que está a solução daquela questão. Bom, aí eu já estou estimulando alguma atividade de pesquisa, alguma investigação maior. Estou gerando, então, uma oportunidade para que eles sejam cognitivamente ativos. Pode falar, Jaqueline. Mirela, eu não sei, não é meu caso, mas eu não sei, assim, no caso estatística, disciplinas como matemática, estatística, eu julgo que são mais, assim, complexas para te trabalhar algo que não seja o passar o exercício e realizar o exercício. O que eu faço? Eu tenho uma disciplina que, de certa forma, ela pega cálculo, mas é tipo assim, vamos supor, um dos pontos da disciplina é o estudo dos estoques. E ali tem muito cálculo, entendeu? Tem vários elementos de cálculo para o bom gerenciamento e controle dos estoques. E aí, o que eu faço? Dá trabalho, mas é o trabalho que tu tem uma vez só. Porque eu lanço situações que aí eu tenho que usar a criatividade. Por quê? Porque quando eu passo os exercícios para eles, a primeira coisa, e isso era no presencial também, eles vão buscar na internet. E aí a primeira surpresa é que eles não encontram na internet os exercícios. Por quê? Porque eu pego a fórmula e aí eu replico aquilo ali por uma situação de uma teleentrega de lanches, por uma loja de um quiosque de shopping, e faço eles aplicarem a fórmula e me analisarem o que eles encontraram. Não só, porque eu digo, eu não quero robô em aula, eu quero que vocês busquem o resultado, mas me digam alguma coisa em relação a ele. Então, eu faço questões que são questões mais, enunciados mais longos, tem a aplicação da fórmula, mas depois eles têm que me analisar. Ou seja, como é que está, o que tu entende que se está positivo ou não o gerenciamento dos estoques dessa padaria? Alguma ação corretiva, na sua visão, precisa ser implementada? E aí, cada um, a resposta talvez até eles possam encontrar igual, mas cada um vai colocar um insight de acordo com a sua visão. Diferente. Diferente. Isso eu consigo fazer. Agora, para uma disciplina como matemática, estatística, eu acho bem mais complexo. Porque o cálculo, eu dei uma oficina aqui, eu não me lembro se algum de vocês estava, sobre aprendizagem ativa nas ciências exatas. A gente tem uma certa barreira, né? Os alunos, eles têm medo daquilo que envolve cálculo, porque normalmente eles apresentam mais dificuldades. Então, o cálculo, ele é temido exatamente porque o estudante não enxerga a sua aplicabilidade. Então, para ele, o cálculo vira uma aprendizagem mecânica, em que ele tem que decorar a fórmula, ele tem que lembrar como que ele vai chegar na resposta, ele faz repetidas vezes até que ele decore esse processo. Então, isso é uma aprendizagem bem mecânica, e por isso é o grande desafio aqui das ciências exatas, né? A gente realmente mostrar para o nosso estudante por que eu tenho que fazer esse cálculo para descobrir o valor do X, por exemplo. Em que situações do meu cotidiano eu posso me deparar que esse cálculo vai contribuir comigo, que vai fazer sentido. Por que eu preciso aprender a porcentagem, funções, equações? E assim, pessoal, a gente está falando de ciência exata agora, mas até as ciências humanas, elas podem ter esse tipo de questão, assim, de um excesso de memorização e falta de compreensão. Porque a memória é algo importante, a gente vai memorizar, mas a gente tem a facilidade de memorização associada a essa significância que tem o conhecimento, né? Quando eu consigo juntar, unir aquilo com o que eu já sei, com a minha realidade, fica mais fluido para eu memorizar algo.
Vou dar um outro exemplo aqui, uma ciência mais que não é tão exata. Eu me lembro, quando eu estava no colégio, que eu tive que decorar todas as capitais do país e mais as da América. Tinha que saber todas as capitais, país por país, estado por estado, porque isso ia ser cobrado, né, na avaliação. Agora, e eu já parei para pensar muitas vezes sobre isso. Por que a gente não estudou sobre a história daqueles locais? Por que a capital desse estado virou com este nome? Né? Então, falando em termos de Brasil, por que se chama Porto Alegre? Quem foi o São Paulo? Por que o Rio é de Janeiro? Por que a gente chama de Fortaleza, Palmas? Enfim, são questões assim que, se a gente gerasse algum conhecimento que fosse mais significativo, de eu ter uma curiosidade sobre aquilo, né? Talvez não fosse tão mecânico a gente decorar, talvez não fosse aquilo de eu precisar saber porque eu vou ser cobrado numa situação futura. Exato, muito mais fácil de associar para aprender, né, Jaqueline? Isso é uma questão aí que a gente também pode quebrar, né? A gente ainda tem uma tendência de que precisa memorizar muito. Isso aqui tem que decorar, isso aqui é assim. E eu lembro de fazer esquematizações, colar na parede, colar no armário do quarto, porque isso aqui vai cair na prova, eu tenho que ficar olhando, o professor disse que tem que decorar. Vocês estão falando de matemática, mas física, química, né? Todas essas áreas mais exatas também tinham esse comportamento. A própria música, como a professora falou, né, funk ou qualquer outro tipo de música, pode associar com a matemática, né, a batida, questão da... Como é que fala? As partituras que fala? Né? As partituras, claro. Tem toda algo que dá para trabalhar com as ciências exatas também, né, com a música. Claro que sim. E aí, pessoal, eu estou falando aqui de avaliação, né? O nosso objetivo hoje não era focar em avaliação, mas um ponto importante de considerar é que um dos recursos que eu uso nas minhas aulas é avaliar 100% do que eles fazem. Né? Então, eu digo isso. É mais fácil nas instituições em que se faz avaliação por competências. A minha colega aí, Jaqueline, compartilha, né, dessa realidade comigo. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer uma avaliação contínua, um case que vocês debateram, um Jamboard que vocês construíram, um seminário que vocês apresentaram, um exercício em aula, tudo isso vai entrar para a avaliação de vocês. Isso é muito bacana quando a gente consegue fazer. Então, eu uso muito esse recurso para implementar a aprendizagem ativa, porque, bem ou mal, é uma moeda de troca que a gente tem com eles. Né? Eu vou avaliar. Isso vai ser considerado para a sua avaliação final, para o seu conceito final. Né? Agora, existe uma questão cultural associada a isso, né? Que a gente aqui, o Jorge mencionou essa questão cultural, né, relacionada ao desafio da educação. Aqui no Brasil, a gente tem a tendência de valorizar aquilo que a gente vai receber uma contrapartida, né? Então, eu vou me dedicar para aquilo, então, que eu vou ter uma nota satisfatória, para aquilo que eu vou ser cobrado numa situação futura. O mundo perfeito, só para vocês saberem, eu gostaria muito de não precisar dizer 100% das vezes que a atividade vai valer nota. Eu vou avaliar, pessoal, tem que fazer. Né? Eu gostaria muito de poder lançar um desafio para eles em aula e ninguém me perguntar, professor, é para entregar? Vale alguma coisa? Eu adoraria não ser bombardeada com essas perguntas. Por quê? Porque na prática, pessoal, muitas atividades que a gente propõe na aprendizagem ativa não são para avaliar exatamente, são justamente para instigar eles a construir esse conhecimento. Então, se o desempenho deles não for muito satisfatório naquele momento, tudo bem. A gente vai ter um momento futuro para fazer essa avaliação, né? Então, isso é uma questão, assim, ainda cultural, que eu ainda não consegui fazer essa atividade, assim, esse movimento de, não, isso aqui não tem
Isso não vale nota, é para a gente fazer, é para a gente construir juntos. Não sei se vocês compartilham aí dessa realidade, mas seria muito bom se um futuro próximo aí a gente não precisasse usar desse artifício. Vamos lá, Jaque. Olha só, tu falou isso agora, eu me lembrei. É triste, mas é cômico, né? É realmente uma questão cultural. Eles estão engajados ainda na cabeça deles nesse modelo antigo e eles ainda não se reconfiguraram para os novos tempos. Mas eu fiz uma atividade há 2 semanas, ainda no online, né? E eu passei uma tarefa para eles, convidei todos eles a fazerem a tarefa e disse que quem fizesse essa tarefa, se fosse a contento, né, na minha avaliação, ganharia um bônus. Não falei qual o bônus. De 28 alunos, 22, 20, 21, 22 apareceram na aula. Destes, 14 apresentaram, mas aí à medida que eu fui chamando, porque todos eles eu tinha passado uma tarefa para todos, à medida que ia se aproximando pela lista de chamada o nome, aqueles que eles iam saindo da aula, eles simplesmente saíam para não apresentar o trabalho, porque eles teriam que abrir a câmera, apresentar o trabalho. Claro, se não tivesse algum problema com a câmera, abrisse o áudio, mas no chat eu não aceitava a apresentação, no mínimo áudio. E aí eu via que eles não... E aí na aula seguinte, eu consegui fazer o trabalho com 14. 14 ganharam o bônus, que eles não sabem ainda o que é. E na outra aula, os outros apareceram. E aí eu perguntei, né, numa boa, assim, tranquila, por que vocês foram embora? Ah, prof, eu não tinha feito. Uma semana. E não era um TCC. Era um trabalho só. Falar sobre um determinado tema que eles haviam escolhido. Simplesmente isso, que tinha a ver com a disciplina. E eles, além de não se preparar, não realizaram, deixaram de ganhar o bônus. E óbvio, né? O ganho maior seria deles, não era meu o ganho maior. E eles abriram mão disso, que entra no perfil da avaliação final. Era uma atividade avaliativa. E eles simplesmente, a cultura de não, se é para apresentar, eu prefiro não apresentar, sair da aula e deixar de ganhar, fico sem essa nota. Mas apresentar eu não apresento. Então, é a cultura deles, está muito ainda imbuído neles esse tipo de pensamento, que é algo que a gente tem a missão de tentar quebrar aos poucos, né? É difícil. Quebrar essa crença, a timidez, a vergonha, né? Eu vou passar vergonha à frente dos meus colegas. Isso realmente é um ponto que merece a nossa atenção aqui. Inclusive, essa tua tática, Jaque, de fazer a disposição das mesas e cadeiras no formato de círculo, eu usava nas aulas presenciais quando eles tinham que apresentar, porque aí pode apresentar daí mesmo, daí onde vocês estão, né? Isso a gente quebra aquilo de não, tem que vir aqui na frente, tem que falar, é como se você fosse o professor. Não, a gente está fazendo um debate, cada grupo vai falar a sua reflexão, né? Não é uma apresentação formal. Então, isso já quebra um pouco, né? No virtual, a gente acaba perdendo um pouco alguns controles, né? A gente não consegue ver, porque na aula presencial, pelo menos, a gente enxerga eles abrindo a porta e saindo, né? Mas aqui, quando a gente menos espera, esvaziou a sala. Então, esse aí é o nosso desafio. Mas também, pessoal, a aprendizagem ativa, ela envolve os estudantes, então o mérito não é 100% nosso, assim como o demérito também não será 100% nosso. Então, se vocês experimentarem e, puxa vida, essa aula foi show de bola, foi maravilhosa, é porque também a turma participou, a turma respondeu para vocês, porque eles são ativos. E, por outro lado, se a experiência não for da forma que vocês gostariam, não for satisfatória como vocês esperavam,
também não se joguem 100% da culpa, porque na aprendizagem ativa a gente depende do outro lado. Quem quer ter o controle total da sua aula, então faça uma aula expositiva, sem abertura para o diálogo, faça os seus slides, papapá, no final abre para perguntas, e essa é uma aula que vai ser mais passiva, que a gente detém o controle, não sabemos exatamente de que maneira que esse conhecimento será construído pelos nossos estudantes, né? Ou se será apenas memorizado, decorado por meio de uma aprendizagem mecânica. Então, esse aí é o nosso desafio, dentre tantos outros. Certo, pessoal? Eu gostaria de saber se vocês puderem me responder aqui no chat, ou se não souberem agora a resposta, podem me enviar num outro momento. Gostaria que vocês me apontassem o que mais vocês querem saber, que tipo de estratégias e métodos de aprendizagem ativa vocês têm interesse em se aprofundar, para que eu possa aí desenvolver novas oficinas, novas oportunidades para que a gente se encontre virtualmente e converse. PBL, William, essa é boa. Eu já ouvi falar, já li um pouquinho, mas a implementação, né, a tirar a teoria do papel da leitura e aplicar mesmo, eu tenho dificuldade, né? Então, eu queria ver uma metodologia, uma forma, uma explicação de alguém da área experiente, que eu pudesse, né, entender e aplicar, né, nas minhas turmas. Tá, legal. PBL, então, para quem não sabe, pessoal, é a aprendizagem baseada em problemas, e que a gente tem aí toda a literatura estrangeira, então é o Problem-Based Learning, né? Então, por isso que a gente chama assim, tá? A aprendizagem baseada em equipes, eu já ministrei aqui, tá? Inclusive, o Everaldo estava lá na oficina que eu fiz. O William, não me lembro agora se tu estavas, William, mas... Eu acho que não. Não. Podemos fazer, então, uma oficina de PBL, se vocês se interessam. E, por favor, mandem mais ideias, né? Que sempre é bom aí. Pode falar, Everaldo. Outra, não sei se ferramentas os colegas conhecem, assim, é muito difícil usar ferramentas que não sejam pagas também, né? Por exemplo, usar, sei lá, palavras cruzadas, jogos, alguma coisa. A maioria é pago, né, professora? Não sei se conhece alguma ferramenta que não seja, mas além do Kahoot. A gente tem o Kahoot, o Socrative, o próprio Google, né, que oferece algumas funcionalidades. Palavra cruzada gratuita eu não conheço. O PBL é uma boa dica, para trabalhar com texto. Mas eu também vejo, assim, a professora Jaqueline comentou, na área de exatas também, eu acho que eu sinto a mesma dificuldade, eu acho, para eles também, né, professora? Às vezes é muito cálculo e acaba sendo sempre jogando no quadro e aí tem que ele resolver. Então, também tem essa necessidade, eu acho interessante também, talvez, uma oficina nessa área. Vai ajudar todos. Tá. É que aí a gente pode diferenciar, pessoal, o que é estratégia e método e o que é recurso, né? Por exemplo, esses nomes aí que o professor Everaldo falou, o Socrative, o Kahoot, o próprio Google Formulários ou o Jamboard, eles são recursos tecnológicos. A gente pode usar PBL e usar esses recursos, a gente pode usar exercícios em aula, a gente pode usar peer instruction e, independente, usar esses recursos tecnológicos, tá? Então, é interessante a gente pensar isso. Eu tenho várias formas de operacionalizar um mesmo método, né? Então, PBL é tem aprendizagem baseada em projetos também, aprendizagem baseada em equipes, temos o Design Thinking, tá? Design Thinking é outra muito bacana, que dá... os recursos também, eu também estou em busca, Jaqueline. É sempre bom, né? Porque, às vezes, um mesmo método a gente pode usar com recursos diferentes já para os alunos, já dá uma quebrada boa, eles já se percebem aprendendo de uma forma diferente. Pode falar, William.
Você falou agora o design thinking, e aí eu fiquei pensando assim, seria aquela metodologia que ensina a você construir, pensar na resolução de um problema complexo, ou um problema qualquer? Isso. É um problema Estruturar o complexo. pensamento para, tipo um brainstorming. É um problema complexo que ele pode ser originado de um case ou de uma problemática, de uma reportagem, enfim, eu tenho que ter um estímulo, né? A aprendizagem ativa, ela sempre começa com um estímulo, um material que vai ser o iniciador de tudo. Mas o que caracteriza, o que diferencia o design thinking, por exemplo, de um caso de ensino ou de um PBL, é que a gente precisa prototipar uma solução para este problema real. A gente constrói, de fato, um protótipo, tá? Aí daria um outro curso só de design thinking. Então eu não sabia. Então, o design thinking, no final, ele acaba gerando um produto Um físico ou produto. não, ou, né? Whatever. Isso. Tá. Mas aí, nesse quesito do design, eu fico, assim, com receio, assim, por exemplo, o professor tem que ser a pessoa que vai guiá-los, que vai conduzi-los, que vai instruí-los, né? Aí eu fico, quando vai para essa área que é Bem, uma Jaque, coisa obrigada. que o professor não tem o domínio, não tem conhecimento, como é que ele vai conduzir, orientar, direcionar os alunos? Ah, não, a gente precisa ter o conhecimento da ferramenta que a gente vai utilizar para os nossos estudantes, tá? Então, não pode Tem ser duas tão coisas. aberto, né? Como? Não pode ser tão aberto, tão tema o estudo de casa. Claro, exatamente. A gente precisa ter conhecimento do conteúdo, do tópico da aula e do método, da estratégia que a gente está propondo, do recurso tecnológico que a gente for utilizar. A gente precisa, na verdade, assim, pessoal, existem duas competências fundamentais dos professores, tá? É o conhecimento técnico da matéria e o conhecimento pedagógico. A gente precisa das duas coisas. Só que a nossa formação, ela tende a ser deficitária, a gente tende a ser excessivamente formado na área técnica e pouco, talvez quase nada na área pedagógica. Por isso que a gente carece desse conhecimento. Eu estou dizendo a gente, porque eu também Sim. me senti aí nesse grupo, né, de pessoas, de professores que viraram professores, né, depois de ter a titulação aí de mestre ou de doutor, e falta essa base pedagógica. Por isso que eu fui atrás desse conhecimento e que hoje eu faço questão de compartilhar com vocês. A professora vai lançar algum curso em breve, alguma coisa para avisar a gente daí? Se eu lançar, eu aviso vocês, tá? Mas vou pegar essa ideia. Daí, se vocês tiverem mais ideias além do PBL, vocês me escrevam, respondam meu e-mail, tá? Entrem em contato, peçam aquilo que vocês querem e aí eu preparo o material. Tá ok. Tá bom? Valeu. Pessoal, muito obrigada pela companhia Obrigado. de vocês na nossa roda de conversa. Foi muito bom e espero que a gente se veja em breve, tá? Em outras oportunidades. Vou esperar todos vocês. Boa Valeu, noite, muito obrigado, professor. parabéns. Tudo de bom. E parabéns pela iniciativa, né? A gente aqui, no final da tarde, começo da noite, você se disponibilizou para compartilhar seu conhecimento. Para mim está sendo muito bom, porque são teorias e conceitos que eu vou adquirindo, né? Tentar aplicar com os meus alunos. Até a próxima, tá? Obrigada, William. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, professor. Até a tchau. próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, Everaldo. Um abraço. Abraço, tchau.